Tudo bem, alunos do Freinet? Eu sou a professora Manuela, de língua portuguesa, e hoje o nosso tema é gênero petição online. Essa aula é dedicada aos 8º anos, tudo bem? Turminha, primeiro dá uma olhada na página aqui que está ilustrando o fundo da nossa tela, né? Vocês podem ver que é o típico abaixo-assinado virtual, tá? A gente vai voltar nessa mesma imagem logo mais à frente, tá bom? Então vamos lá. Turminha, como eu falei, o nosso tema é gênero petição online, tá? Conteúdo presente na apostila 3, das páginas 28 a 35, tá certo? Ao longo da nossa apostila 3 todinha, a gente trabalhou os temas da desigualdade, da reivindicação de direitos e justiça, tá? Então, se ficou muito patente ao longo de todos os textos que a gente viu e ainda está vendo a questão da luta social, da mobilização, organização, cidadania, vida em sociedade, participação coletiva, tá? A petição online, esse abaixo-assinado virtual online, o que ele visa? Mover o Estado a uma ação social. E, geralmente, esse texto, ele é sim direcionado a um público, né? A gente tem que captar simpatizantes da nossa causa, mas no fim ele tem que chegar às autoridades governamentais e institucionais, tá? O que vai circular na petição online? Ideias, né? Reivindicações, reclamações, denúncias, requerimentos e etc. Bom, a petição online, ela é um embrião, né, de uma proposta de um projeto que vai virar uma lei futuramente, se essa ideia for para frente, né? E elas visam o quê? Demandas sociais de interesse público e bem-estar social, ou seja, parte de um indivíduo, do cidadão, mas tenta pensar a sociedade como um todo, tá certo? Levando em consideração o que? O Estado democrático, veja, né, o destaque de direito, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, uma declaração que é mundial, tá? Não é coisa só do Brasil. E por que eu sinalizei aqui o democrático, tá? Se não tem democracia, não tem debate e não tem por que um cidadão apitar em nada, tá? Então a gente pressupõe esse tipo de gênero textual em sociedades democráticas, tá bom? Bom, os textos de petição online, eles são argumentativos, tá? A gente vai aqui ter debates de ideias, tá? Geralmente, eles são curtos e objetivos. Não são tão curtos, né? Como geralmente textos dos gêneros de internet, apesar de circularem na internet. Mas eles são mais curtos em relação a outros gêneros, né? Como tese e tudo mais, tá bom? Bom, a gente vai trabalhar sempre a questão de um título que chama atenção, a exposição do tema, e como a gente está tratando de um debate público dentro de esferas legislativas, né, é um texto que vai circular na sociedade civil, mas também em ambientes políticos e judiciários, a linguagem, pessoal, tem que ser formal, tá? A gente, para se valer e para se fazer respeitar e reconhecer, a gente tem que usar uma linguagem de adulto, tá bom? E civilizada, né? Então, assim, pessoal, então como eu sinalizei para vocês, a linguagem, ela é formal. Sim, a gente está num ambiente de internet, mas a gente vai começar na internet e vai sair da internet para alcançar as áreas jurídicas governamental, ou seja, como eu disse, do cidadão às altas e amplas esferas do poder, tá? Não é conversa de bar, tá bom, pessoal? Bom, isso aqui, pessoal, essa página está presente na apostila de vocês, tá bom? Eu tirei um print aqui e ampliei, que é do site E-Cidadania, site brasileiro ligado ao governo, né? Em que, teoricamente, o cidadão vai lá, cadastra a sua ideia, tá? Tem vários campos, vocês podem acompanhar aqui no mouse, né? A ideia legislativa, você vai selecionar a área temática, tá? Aqui diz que vocês têm 54 áreas para escolher, a gente vai falar um pouquinho de algumas, tá? Você vai dar um título à sua ideia, se o título for mal escolhido, então a ideia possivelmente não vai para frente, porque não tá claro, tá? Você vai descrever a sua ideia e vai detalhar, tá? Bom, aqui tem algumas dicas, né? O título da ideia tem que ser curto, despertar o interesse de apoiadores, descrição sucinta, ou seja, resumida e objetiva, tá? Mas não pode ser resumida a ponto de ficar vaga também,
tá bom? Indicando relevância, ou seja, importância, benefícios ou a restrição de benefícios, quando for o caso da população atendida, ou seja, a gente quer ampliar direitos, mas também quer restringir privilégios quando há um desequilíbrio de direitos e justiça na sociedade, tá bom? Mais detalhes, né? Vocês podem dar exemplos de leis relacionadas ou colocar argumentos, tá bom? O exemplo que tem na apostila é a proposta de paridade, ou seja, de equivalência da presença de homens, mas também mulheres nas polícias, tá bom? Qual que é a argumentação do autor segundo a apostila, né? Ele alega que os crimes sofridos por mulheres, eles podem ser mais bem acolhidos quando se trata, teoricamente, de policiais femininas em casos de estupros e violência doméstica. Vocês devem ter ouvido falar bastante que, às vezes, uma vítima de estupro, ela sofre uma nova violência na hora que ela procura por ajuda, né? Porque determinados setores não têm essa sensibilidade ou disposição para tratar de certas opressões e etc, tá? Bom, esses projetos que são expostos nesse site, eles têm que receber um certo número de apoio, tá? Que não é pouco. E eles, durante 4 meses, eles vão ser avaliados e depois passar por uma triagem de especialistas conforme o projeto vai avançando, tá bom? Pessoal, as áreas que a apostila chama atenção pra gente são saúde, educação, cultura, bem-estar social, meio ambiente, transporte, acessibilidade, direitos humanos, etc, tá? Tenham isso em mente, porque depois a gente vai desenvolver um trabalho e vocês vão escolher uma área para atuar, tá? Num projeto de vocês. Turma, essa página que estava na abertura da nossa aula, né, no título, e aqui além daquela daquela plataforma do governo, a apostila cita também esse Avaz.org, né? Vocês devem ter muito mais facilmente ter visto essa plataforma circular, por exemplo, no Facebook, né? Sempre tem link para alguma questão. Essa aqui eu tirei hoje, ou seja, bem atual, né? Vocês podem ver que não é a página do Avaz em língua portuguesa, né? Que está aqui, é a página geral em inglês. E só que tem uma notícia aqui do Brasil, né? Lélia e Sebastião Salgado: ajude-nos a proteger os povos indígenas da Amazônia do Covid-19. Se vocês estão assistindo os jornais, vocês estão vendo que os povos indígenas, eles têm uma vulnerabilidade maior a certas doenças urbanas, né? E vai garimpo, vai invasão de gente interessada em ocupar as terras deles, então eles estão sofrendo um massacre. Então, apesar de ser uma questão brasileira, ela está tendo uma repercussão muito grande fora do Brasil, tá bom, gente? Isso aqui já é um print da apostila de vocês, tá? Quando vocês forem, por exemplo, criar uma petição no Avaz, né? Vocês vão encontrar esses campos, né? Escolha título da petição, escolha um tomador de decisão, quem é o seu alvo que pode interceder pela sua causa. Você tem que escolher bem também, né? Esse alvo. Explique o problema que você quer resolver e adicione uma imagem, tá? É muito comum no meio virtual um texto sozinho não chama atenção, mas se houver uma imagem que ela desencadeie a atenção, a chance da pessoa ler o texto com essa imagem chamariz, ela é muito maior, tá bom? Bom, pessoal, pensando também em temas assim atuais, né? Por exemplo, um do nosso quintal aqui, nossa escola fica em Pirituba, tá? E uma petição que tem lá no Avaz é contra a construtora Tenda na reserva indígena do Jaraguá, tá? Essa construtora, ela comprou um terreno, né? E tá tendo uma disputa, né? Para uma área que é patrimônio indígena, tá? Vocês pesquisem, tentem ver o que tá acontecendo, tá bom? Porque tá no nosso quintal, né? Outra coisa que vocês devem ter ouvido falar muito, que eu acho que quando eu pensei em petição eu já lembrei disso nos últimos meses, né? A gente tá em plena pandemia de Covid, né? E houve toda uma polêmica, um debate sobre o adiamento do Enem 2020, tá? O Enem agora ele foi adiado, tá bom? Isso não se resolveu ainda muito tranquilamente, tá bom, pessoal? Que é realmente uma questão desesperadora.
tá? E qual que era a petição? Esse aqui tá no Avaz, tá? Pelo adiamento do Enem 2020, e aí você tem a imagem de um aluno, né, negro, que aqui no Brasil a gente sabe que compõe um grande contingente das classes sociais, assim, que foram historicamente mais prejudicadas, tá? E tem a imagem que chama atenção, tem já a questão do Covid, pelo adiamento do Enem 2020. Aqui embaixo tem um trecho sintético para chamar a atenção dos possíveis apoiadores, né? O sonho de muitos estudantes está em risco. Não deixe que a pandemia prejudique o futuro de milhões de jovens brasileiros. Assine a petição. Aqui a gente tem, né, o número de assinantes já, e falta pouco para eles conseguirem alcançar a meta deles, tá bom? E aí, assim, se a gente rolar um pouquinho a tela, a gente vê, né, por exemplo, que geralmente tem esse chamariz, né, bem sintético, e embaixo vem um desenvolvimento, né, para quem realmente quiser procurar mais informação, não sai assinando coisa assim sem saber do que se trata. Aqui tem só um pedacinho, né? É de suma importância que o Exame Nacional do Ensino Médio seja adiado, né? O adiamento em função dos impactos da pandemia do Covid-19 não acarretará em um prejuízo ainda maior para o país do que o prejuízo de se deparar com seus jovens em despreparo e desespero. Despreparo por não terem acesso a todos os conteúdos que são no edital, e aí segue, né? Só para sinalizar, essa mobilização não foi à toa, eles tiveram vitórias, tá, pessoal? Os alunos e vários grupos que apoiam os alunos aqui no Brasil, tá? Esse aqui já é de outro site, chama-se Adie Enem, né? Para que nenhum estudante tenha seu ingresso na universidade prejudicado pelo Covid-19. Outra campanha, eles conseguiram 99,18% da adesão da meta que eles queriam, ou seja, foi um sucesso. E aqui, por exemplo, quando você entra nessa página, você também encontra esses campos, né, de cadastro, põe seu nome, que quando vocês sabem, né, que quando tem essa estrelinha aqui são campos obrigatórios. Esse aqui, por exemplo, não é obrigatório, o WhatsApp também não tem, mas o nome e e-mail é. Geralmente também você tem que colocar CPF ou RG, geralmente RG, né? Bom, pessoal, depois daquela aquela mensagem de impacto, né, vem aqui, tem só um pedacinho, né? Eu ampliei aqui, ele acabou cortando um pedaço, mas aí vem a justificativa, né? Que não pode simplesmente levantar a bandeira, faça isso, tem que justificar, é argumentativa a petição. Então, por exemplo, vamos ler um trechinho. Sabemos que todas as escolas e universidades estão com atividades presenciais paralisadas por recomendação dos órgãos e especialistas em saúde para preservar aquilo que é mais importante, a vida das pessoas. Diferente do que diz o ministro, é absurdo pensar que os estudantes estão em igualdade de condições nessa situação e que atividades à distância poderiam solucionar o problema da suspensão das aulas. Muitos desses jovens sequer têm acesso às ferramentas necessárias para atividades virtuais, e mesmo que tivessem, sabemos que o aproveitamento do ensino-aprendizagem fica fortemente em defasagem em relação às atividades presenciais. Portanto, vamos adiar o Enem. Ou seja, eles apresentam o panorama que justifica, apresentam mais argumentações, né? Falando, por exemplo, principalmente levando em consideração os alunos de escola pública, tá bom? E com base nisso, eles vão concluir que por causa disso é interessante para os alunos e para a sociedade adiar o Enem, tá? Se vocês quiserem, vão dar mais uma lida, podem procurar outros textos na íntegra, tá bom? Mas para essa aula não alongar muito, vamos seguir um pouquinho. Esse aqui, finalizando, é o último exemplo, outro site, né, com outra petição online, abaixo assinado, né, virtual. E esse aqui é o Change.org. Change em inglês vocês sabem que é mudança, então essa ideia de mobilização social para mudar uma situação que é ruim para uma situação que é melhor teoricamente, né? Então aqui logo eles interpelam, né, o ministro da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Educação, né? Queremos o adiamento do Enem 2009. E aí tem a hashtag, né? Todo pessoal adora hashtag Adie Enem, tá bom? E 260 mil pessoas já assinaram, eles querem chegar a 300 mil, tá? Bom, pessoal, vamos chegando agora, vamos acalmar, chegando já ao final dessa videoaula.
vocês vão construir um texto comigo. A gente pode até construir esse texto coletivamente, tá? Na nossa aula, na nossa videoconferência, nosso hangout, tá? Bom, a gente pode fazer esse trabalho em grupo. A gente vai votar em sala quais são os temas mais relevantes para a sala, né? Eu quero saber o que vocês consideram importante para uma coletividade. A gente pode sim se inspirar em outras petições com temas semelhantes para vocês verem como eles constroem os argumentos, tá bom? Então a gente vai trabalhar com pesquisa, né, desses outros exemplos, analisar a estrutura de uma petição online e trabalhar a argumentação, tá bom? Como eu falei para vocês, são textos argumentativos, curtos e objetivos, tá? Curtos em relação, por exemplo, a textos que costumam aparecer em área jurídica, porque ele é um embrião, ele é um germe, para depois passar para essas áreas que vão desenvolver mais esses textos, tá? Mas não pode ser também sintético a ponto de ficar vago, então isso acaba prejudicando a argumentação, tá bom? Geralmente vocês viram que tem uma síntese, né, que chama a atenção, e depois embaixo vem o texto um pouquinho mais longo, com uma estrutura dissertativa, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, ele tem já uma pré-estrutura de um projeto de lei, que ele vai virar um projeto realmente, essa é a ambição da petição online, né, de se transformar em uma lei, né, aprovada no fim. A gente tem que levar em consideração o objetivo dessa petição, que público, qual alvo que ela acessa, né? O que e como, né? Nossas grandes perguntas. Importante, estou insistindo muito, linguagem formal, tá bom, pessoal? Porque a gente vai trabalhar com um campo assim de maturidade, de vida coletiva, vida da sociedade civilizada, esferas de poder e tudo mais, tá bom? Cidadania, tá? Então, assim, sempre leve em consideração um título e uma descrição que vão servir já como justificativa e argumentação. Tudo que vocês fazem, aquilo vai já direcionar e fortalecer um ponto que vocês querem alcançar, tá? Vamos trabalhar bastante a ideia de uma síntese, né? Primeiro a gente define bem o que quer, tá? Para a pessoa saber onde a gente quer chegar, para depois desenvolver isso. Algumas petições embaixo, o texto argumentativo tem até uma estrutura até de carta argumentativa, tá bom, gente? Não podemos linguagem agressiva, pornográfica, argumentos pedófilos, racistas, violentos, ofensivos, tá bom? Isso desrespeita o bem comum e os direitos humanos, tá, gente? No caso, o primeiro exemplo que a gente viu do Senado, né, daquela plataforma, eles não aceitam outras línguas, tá? Já o Avaz, por exemplo, como mundial, ele aceita várias línguas. Não pode ser texto ilegível, tá? Porque senão aquilo enfraquece, né? Mais que a pessoa tenha uma ideia legal, ela tem que expor isso de uma maneira que conte a favor dela, tá bom? E é proibido também expor pessoas, dados, a título de retaliação, vingança e propor linchamentos virtuais, que é o que a gente tem visto muito em eras de fake news, tá bom? E assim, como a gente vai estar lidando com legitimidade e argumento de autoridade, pessoal, com muita calma, é um texto curto, vamos revisar, passar para os colegas, consultar o Google quando tiver dúvida, tá bom? E porque a ideia é o quê? Passar, expor esse texto publicamente, tá? Ele tem que ser divulgado. A ideia de uma petição não é uma coisa que é feita para mim, ela é feita para todo um grupo, tá bom, pessoal? A gente fica por aqui, tá certo? A gente se vê nos nossos próximos hangouts, tá bom? Ou aulas virtuais. Beijo, fiquem todos bem e eras de Covid, muita responsabilidade.